Durante o jantar, meu filho me olhou com desprezo e disse: "Você não vale mais nada." Mas quando a campainha tocou e eu abri a porta para quem ele mais temia, foi a vez dele sentir o chão desaparecer. E você? O que faria se seu próprio filho tentasse te apagar da própria vida? Eu nunca vou esquecer daquela noite. Era para ser um jantar simples, quase despretensioso, desses em que a gente serve algo leve e conversa um pouco sobre a vida. Eu ainda estava tentando me adaptar à minha casa nova, aquela casinha modesta no bairro de Santa Madalena, onde finalmente senti que poderia respirar sem medo de alguém tentar controlar meus passos. Depois de tudo que já enfrentei, achei que ali eu teria paz. Mas naquele jantar, pela primeira vez, eu percebi que a paz nunca depende só de um novo endereço. Depende das pessoas que você deixa entrar pela porta. Preparei uma mesa singela: arroz, frango assado, salada de folhas, o bolo de laranja que Caio sempre gostou desde pequeno. Era meu jeito de mostrar que, apesar de tudo, eu ainda fazia questão de cuidar dele. De alguma forma, aquele gesto me lembrava de quem eu era, mesmo com as rachaduras que a vida me deixou. Talvez por isso o impacto tenha sido tão grande quando ouvi a frase que veio logo em seguida. Assim que ele se sentou, percebi que havia algo estranho no ar. Caio não me olhava nos olhos. Mexia no celular o tempo todo, como se estivesse entediado. E Lorena? Ah, Lorena! Minha nora sempre teve um jeito curioso de me observar, como alguém que analisa um objeto que não sabe onde encaixar. Ela se sentou com um sorriso discreto, daqueles que não são de simpatia, mas de quem já sabe que algo desagradável está prestes a acontecer. Só não imaginei que o alvo seria eu, mais uma vez. Conforme conversávamos, senti o clima ficando cada vez mais pesado, como se houvesse um segredo escondido entre nós. Eles trocavam olhares silenciosos, murmuravam algo entre si e riam baixo, riso abafado, riso de cumplicidade. E eu ali, tentando fingir normalidade, tentando não enxergar o óbvio para não machucar meu próprio coração. Mães têm esse defeito. Inventam desculpas para justificar o injustificável. Foi quando Caio largou o garfo na mesa com força e finalmente me encarou. "Mãe, você não vale mais nada." As palavras bateram em mim como um vento gelado. Minha respiração travou. O som ao redor desapareceu, como se alguém tivesse desligado tudo à minha volta. Eu só conseguia ouvir o eco daquela frase se repetindo dentro do meu peito. Por um instante, senti minhas mãos tremerem. Era humilhação familiar. Era abuso emocional vindo da pessoa que eu mais esperava proteção, do meu próprio filho, do menino que eu carreguei no colo, que defendi tantas vezes, né, que protegi até quando ele errou feio. Eu tentei procurar nos olhos dele algum resquício do Caio que eu criei sozinha, com tanto esforço, tanta coragem, tanta luta. Mas o que eu vi ali não era meu menino, era um estranho. Lorena, ao lado dele, não disfarçou. Soltou aquele sorriso torto, quase triunfante. Parecia satisfeita, como se aquela frase fosse parte de um script que ela mesma escreveu. Uma nora manipuladora, sempre com um plano escondido, sempre tentando me reduzir a nada. Isdé, de alguma forma, aquilo fazia tudo começar a se encaixar. Eu sabia que havia algo errado, alguma manipulação acontecendo. Pequenos sinais que agora, naquele instante, faziam sentido. A insistência dela para que Caio assumisse as rédeas da família, a forma como ela comentava que idosos não deveriam ter tantas responsabilidades, como sugeria discretamente que minha casa talvez não fizesse mais sentido comigo morando sozinha. Era como se um golpe financeiro estivesse sendo preparado, como se houvesse um plano maior, uma estratégia para me empurrar para fora da própria vida. Eu engoli seco. Senti um nó subir pela garganta, um nó que misturava indignação, tristeza e uma sensação profunda de traição. Mãe traída, filho ingrato. Duas palavras que nunca imaginei que fariam parte da minha história, mas ali estavam, vivas, dolorosas.
Como é que é, Caio? Murmurei, tentando manter a voz firme, mesmo que tudo dentro de mim estivesse desmoronando. Ele se recostou na cadeira, cruzou os braços e repetiu com frieza, uma frieza que eu nunca vi nele. Você não vale nada, mãe. Não contribui com nada. Não ajuda em nada. A gente sempre teve que resolver tudo para você. Já passou da hora de você entender isso. Lorena balançou a cabeça devagar, como quem concorda com algo muito sensato. Era quase uma encenação, e eu percebi, naquele instante, que aquela frase não nasceu ali. Ela foi plantada, cultivada, incentivada. Havia uma intenção por trás. Romper laços, me fragilizar, me deixar vulnerável para algo maior que eu ainda não enxergava. Talvez uma ruptura familiar planejada. Talvez um passo necessário para uma futura tentativa de interditação. Talvez até algo relacionado à herança que meu marido deixou. Herança que, até hoje, Caio nunca aceitou não ter controle total. A dor veio em ondas. Primeiro no peito, depois nos olhos, depois nas mãos. Mas eu não chorei, não naquele momento. Eu apenas respirei fundo e deixei um silêncio pesado tomar conta da sala. Um silêncio carregado de tudo que eu nunca disse, de tudo que eu sempre engoli. Eu olhei para a minha cozinha simples, para a toalha azul clara que eu mesma bordei, para o bolo que fiz pensando em agradar. E foi como se eu estivesse desaparecendo dentro da minha própria casa. Como se não existisse mais ali. Como se eu fosse apenas uma sombra do que já fui. Uma sombra que eles queriam apagar de vez. Mas enquanto eu me calava por fora, por dentro algo começava a me acordar. Algo que eu não sentia há muito tempo. Uma mistura de coragem, indignação e uma vontade profunda de descobrir a verdade por trás daquela agressão. Havia chantagem no ar. Havia documentos que talvez eles quisessem manipular. Havia fraude sendo desenhada. E eu, sem querer, estava no centro de uma investigação que ainda nem comecei, mas que já ardia em mim. Eu respirei fundo. Olhei para Caio com a calma que só uma mãe ferida consegue ter. E naquele instante, mesmo com toda a dor, eu percebi algo que mudaria tudo dali para frente. Eu não estava desaparecendo. Eles é que estavam tentando me apagar. E eu não deixaria. E se você quer saber tudo o que aconteceu, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar assistindo a essa história que só está começando. Se estiver assistindo pela TV, inscreva-se apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Quando Caio pronunciou aquelas palavras cruéis no jantar, algo dentro de mim se quebrou. Mas a verdade é que aquela frase não nasceu naquele momento. Ela era apenas o ápice de um processo lento, calculado e quase imperceptível que vinha me corroendo há anos. Como se cada gesto, cada comentário, cada silêncio tivesse sido estrategicamente colocado para me diminuir um pouco mais. E eu, distraída pelo amor de mãe, não percebia que estava sendo empurrada para fora da minha própria vida. Recordo-me de pequenas situações que, na época, eu tentei justificar. Hoje, olhando para trás, vejo como eram sinais gritantes de que eu estava sendo apagada. Começou de maneira sutil, quase inocente. Comentários que pareciam brincadeiras, mas que deixavam uma pontada de desconforto. Coisas como: mãe, não precisa dar opinião, isso não é da sua idade. Eu sorria, achando que era só bobagem, mas por dentro algo se encolhia. Um pedacinho de mim dizia: isso não está certo. Mas logo eu abafava essa sensação. Afinal, mães têm o hábito ingrato de aceitar tudo para manter a paz. Com o tempo, veio outro tipo de frase, mais direta. Sogra, fica quietinha, a gente cuida disso. Era dito num tom leve, mas com uma firmeza que não deixava espaço para contestações. Ficar quietinha. Eu, que sempre fui ativa, que resolvia tudo, que sustentou uma casa inteira, sozinha após perder meu marido, agora deveria ficar quietinha. Essas frases apareciam em aniversários, jantares,
conversas rápidas no corredor da casa deles. E sempre, sempre, acompanhadas pelo olhar calculado de Lorena, como se ela estivesse medindo o quanto eu ainda tinha força para resistir. Ela era uma nora manipuladora, daquelas que fingem gentileza enquanto movem as peças de um tabuleiro que ninguém vê, exceto elas mesmas. E o pior é que Caio parecia cada vez mais moldado pelas palavras dela, como se tivesse perdido a própria voz. Com o tempo, comecei a notar que era sempre colocada nos cantos dos ambientes, literalmente. Quando íamos à casa deles, o sofá principal era ocupado pelos dois, e me indicavam uma poltrona afastada, como se eu fosse uma visita inconveniente. Em reuniões de família, eu era a última a ser informada das decisões. Às vezes, nem sequer era informada. Era como se eu tivesse deixado de ser uma peça importante para me tornar apenas um acessório, algo que está ali, mas que ninguém sabe muito bem onde colocar. A sensação de ser um objeto dentro da minha própria família foi crescendo. E quando percebi, eu já tinha começado a me encolher para caber nos espaços que eles me davam. Evitava opinar, evitava incomodar, evitava existir demais. E esse é o perigo. Quando a gente começa a acreditar que ocupar espaço é um problema. Com o tempo, entendi que aquela dinâmica não era inocente, era estratégica. Havia manipulação ali, sim, e mais. Havia um interesse silencioso por trás. Comentários que eu antes ignorava passaram a fazer sentido quando lembro deles agora. Mãe, você ainda tem aquela escritura guardada onde? Sogra, a senhora não acha cansativo morar sozinha numa casa grande assim? Às vezes é melhor deixar alguém mais jovem cuidar dessas coisas, né? Hoje, sei que aquilo era o início de um golpe financeiro planejado, uma tentativa de me tornar frágil o suficiente para aceitar qualquer decisão deles, talvez até uma futura tentativa de interditação, algo que permitiria a eles acessar tudo que construí com tanto suor. A herança deixada pelo meu marido, os documentos que eu guardava com cuidado, as economias que levei décadas para juntar. Mas na época eu só sentia uma dor abafada, um desconforto que eu não sabia nomear. E quando tentava conversar com Caio, ele mudava de assunto, dizia que eu estava exagerando. E Lorena, sempre com aquele ar doce, só completava: a senhora precisa relaxar, deixa a gente cuidar da senhora. Cuidar, que palavra perigosa quando usada por quem tem interesse em controlar. Lembro de um dia específico que marcou profundamente esse começo do apagamento. Eu tinha ido ajudar nos preparativos da festa de aniversário dos meus netos, Rafaela e Ian. Lorena distribuiu tarefas para todo mundo. E, quando cheguei perto dela para perguntar como eu poderia ajudar, ela respondeu: sogra, não precisa fazer nada. A senhora já não tem o mesmo ritmo de antes. Senta ali no cantinho e aproveita. Mesmo assim, peguei algumas coisas e comecei a montar os saquinhos de lembrancinhas. Era meu jeito de tentar participar, mas ela se aproximou, colocou a mão no meu braço, aquele gesto suave que esconde firmeza, e disse baixinho: eu falei para descansar. Aquela frase me atingiu mais do que deveria. Senti meus olhos encherem, mas eu disfarcei. Me levantei devagar e fui para o tal cantinho. Enquanto eu via todos trabalhando, conversando, rindo, eu fiquei ali, imóvel, me perguntando quando foi que eu deixei de ser bem-vinda, quando foi que virei apenas uma presença incômoda, como se eu ocupasse espaço demais, falasse demais, respirasse demais. Foi naquela festa que percebi uma cena que nunca mais consegui esquecer. Lorena cochichou algo no ouvido de Caio, e ele riu, olhando diretamente para mim. Não sei o que disseram, mas sei o que senti. Vergonha. Uma humilhação familiar que dói até hoje quando lembro. Senti como se estivesse sendo analisada, diminuída, julgada por existir. As pequenas agressões continuaram ao longo dos meses. Comentários sobre minha memória, que sempre foi boa. Insinuações sobre eu estar confusa. Observações sobre como seria mais seguro eu deixar certos papéis importantes com eles. Na época,
Não associei tudo isso à ideia de chantagem ou fraude. Hoje, vejo como as peças se encaixam perfeitamente em algo muito maior. Era um apagamento silencioso, uma tentativa de me enfraquecer emocionalmente, até eu mesma duvidar da minha capacidade. E quase conseguiram. Houve dias em que eu realmente me perguntava se eu estava enlouquecendo, se eu era um peso, se talvez fosse melhor me afastar. Mas, apesar de tudo, havia uma chama dentro de mim que não apagava, uma necessidade de entender, uma curiosidade que não era apenas curiosidade, era sobrevivência. Algo me dizia que havia uma verdade escondida, uma revelação prestes a surgir, e que eu precisava abrir os olhos antes que fosse tarde demais. Esse foi o começo, o início da tentativa de me diminuir, de me roubar a voz, de me transformar em alguém irrelevante. Mas o que eles não sabiam é que mulheres como eu, mesmo feridas, mesmo cansadas, sempre encontram um jeito de reconstruir. Sempre. E aquele processo doloroso, que quase me fez desaparecer, estava prestes a se tornar o estopim da minha virada. Naquela noite, logo após a frase que já tinha me atravessado como uma faca, eu ainda tentava entender o motivo de tanta crueldade. Eu olhava para Caio e buscava, desesperadamente, qualquer traço do menino que segurei pelas mãos nos seus primeiros passos. Mas quanto mais eu observava, mais percebia que havia algo estranho ali, algo que eu não queria enxergar. Meu filho não era mais meu. Era como se eu estivesse diante de uma versão dele criada por Lorena. Uma versão fria, distante, moldada para me diminuir até eu desaparecer de vez. Mas eu não imaginava que a situação ainda iria piorar. Depois de dizer que eu não valia nada, Caio recostou na cadeira, respirou fundo e, como se sentisse necessidade de me ferir outra vez, afirmou com absoluta naturalidade: "Mãe, você devia repensar o seu papel na nossa vida?" O som metálico do garfo que eu segurava encontrou o prato antes que eu pudesse controlar meus dedos. A colher que ele usava ficou suspensa no ar, a poucos centímetros da boca. A mesa inteira pareceu congelar. O ar ficou tão pesado que, por um instante, eu tive certeza de que até as paredes estavam ouvindo. Eu me senti diminuindo na cadeira, como se meu corpo estivesse encolhendo diante dos olhos daqueles que deveriam me acolher. O pior não foi a frase, foi o jeito, a frieza, o desdém. E a sensação de que aquele pensamento não tinha surgido ali, espontaneamente. Não! Aquilo era construído, cultivado, incentivado, e então, como se qualquer dúvida que eu ainda tivesse precisasse ser arrancada de mim de uma vez, eu vi Lorena encostar a mão sobre as costas dele. Tapinhas leves, de apoio. Como quem diz silenciosamente: "Vai, completa, continua." Aquilo doeu mais do que as palavras. Eu tentei controlar minha respiração. Tentei dizer algo, tentei entender, mas antes que eu pudesse abrir a boca, Caio repetiu: "Você não serve para nada, mãe." Assim, como se estivesse falando de um objeto quebrado, algo que ele não precisasse mais. Algo que pudesse ser descartado sem culpa, como se eu fosse um peso na vida deles. Uma peça velha que atrapalhava os planos perfeitos que estavam tentando construir. Nesse momento, algo que eu nunca quero reviver novamente aconteceu dentro de mim. Uma mistura de dor e lucidez me atravessou ao mesmo tempo, como dois choques simultâneos. A dor era óbvia, imensa, profunda, mas a lucidez, ela veio de um jeito assustador, porque trouxe verdades que eu vinha evitando há muito tempo. Enquanto Caio me encarava com aquela rigidez que não combinava com os olhos que um dia buscaram refúgio nos meus, eu finalmente entendi que aquele momento não era isolado. Era o ponto final de uma série de pequenas agressões, humilhações, manipulação, desprezo, tentativas sutis de me colocar como incapaz. E, de repente, a frase dele não soou apenas cruel, soou estratégica. Repensar o meu papel na vida deles. O que eu faço ainda serve para alguma coisa.
Não vale nada. Não serve para nada. As peças começaram, finalmente, a se encaixar. Não era só desrespeito, não era só ingratidão. Era construção, era preparo. Era uma tentativa de me enfraquecer emocionalmente para justificar algo maior, algo que eu ainda não conseguia ver por inteiro, mas que começava a se revelar. Talvez um plano envolvendo meus bens, minha casa, meus documentos, minha herança. Talvez até uma manobra para me declarar incapaz, uma possível ideia de interditação. Algo que desse a eles controle total sobre tudo que construí com tanto esforço. Eu senti um arrepio subir pela minha coluna. Então é isso, pensei. Eles querem me apagar de vez. Lorena, percebendo meu estado, inclinou o rosto de lado, com aquela expressão falsa de preocupação. Era o mesmo olhar que ela usava quando queria manipular alguma situação a favor dela. E disse, com voz macia: "A gente só quer o melhor para a senhora. Não é bom ficar insistindo em coisas que já não são mais para sua idade." Eu tive que fechar os olhos por um segundo. A frase dela ecoou como mais uma investida para me enfraquecer. Como se eu fosse incapaz, como se eu fosse um estorvo. E ali, naquele instante, entendi que eu estava diante de uma dupla. Um filho influenciado por uma nora manipuladora, unidos por um interesse que eu ainda não compreendia totalmente, mas que certamente envolvia controle. Contas, documentos, a casa, meu nome. A sensação que atravessou meu peito foi tão forte que quase me tirou o ar. Era dor, sim, mas era também uma revelação, um sinal de alerta que eu não podia ignorar. Pela primeira vez em muito tempo, senti meus olhos enxergando a verdade sem filtro. E foi doloroso perceber que a pessoa que eu mais amei na vida podia estar envolvida em algo tão cruel. Eu tentei me defender, mesmo que minha voz estivesse embargada. "Caio, como você pode dizer isso para mim?" Ele desviou o olhar, como se minha dor fosse incômoda demais para ele. Lorena apertou o ombro dele e respondeu antes mesmo que ele tentasse: "Ele está sendo sincero. Às vezes, a verdade dói. A verdade, a verdade, a verdade." Que ironia ouvir essa palavra da boca de alguém que vivia de manipular tudo e todos ao redor. Enquanto eu tentava processar tudo, percebi algo que jamais tinha notado tão claramente. Caio parecia acreditar no que repetia. Parecia realmente convencido de que eu era um problema. Alguém que precisava ser diminuído, excluído, descartado. Uma pontada de indignação tomou conta de mim. De repente, aquela dor que me apertava o peito começou a mudar de forma. Foi se transformando em algo mais firme, mais quente, como se, diante da humilhação, algo dentro de mim tentasse despertar. Uma força que eu não lembrava mais que existia. Eu me endireitei na cadeira, não para confrontá-los, não ainda, mas para me lembrar de quem eu era, de tudo que eu enfrentei na vida, de tudo que construí sozinha. E tentei respirar fundo para não deixar que a injustiça me paralisasse. Enquanto o silêncio continuava dominando a mesa, eu só conseguia pensar numa coisa. Aquilo não era o fim, era o começo do estouro, o começo da virada, o começo da revelação. E eu não sabia ainda, mas aquela noite seria o ponto de partida de uma reviravolta que ninguém, nem Caio, nem Lorena, conseguiria controlar. Depois daquela noite do estouro, quando Caio repetiu que eu não servia para nada, algo dentro de mim se rompeu, mas também algo começou a fazer sentido. A dor daquelas palavras ficou ecoando na minha mente, e pela primeira vez, eu tive coragem de olhar para trás sem maquiar a realidade. Comecei a revisitar momentos, pequenas situações que antes pareciam simples, até ingênuas, mas que agora se revelavam como sinais claros de que a desvalorização não tinha começado naquela mesa. Não. Era uma longa estrada, construída pedra por pedra, e eu não percebi que estava caminhando por ela. Com o coração apertado, me vi lembrando do dia em que Caio apareceu na minha casa,
desesperado, dizendo que precisava de dinheiro. Ele tinha perdido um negócio importante, ou ao menos essa era a versão que me contou, e jurou que devolveria cada centavo assim que as coisas melhorassem. Eu não questionei. Era meu filho. Dei o que pude, mesmo sabendo que aquele dinheiro tinha sido guardado por anos, economizado com sacrifícios que só eu conhecia. Mas o tempo passou, meses, anos, e o assunto nunca mais voltou. Quando eu tocava de leve no tema, Caio parecia irritado, como se eu estivesse cobrando algo indevido. Mãe, você acha mesmo que eu ia te dar calote? Confia um pouco em mim? Eu confiava e me calava. Mas aquela confiança começou a ser usada como arma. Com o tempo, qualquer pedido de explicação era tratado como frescura, como exagero. A manipulação emocional vinha fina, suave, disfarçada de amor. Mas por baixo havia sempre um toque de ironia, como se eu fosse incapaz de entender o mundo moderno. Depois vieram os favores. Caio sempre precisava de algo, um empréstimo, um adiantamento, uma assinatura, só para facilitar, só para não atrasar, só até semana que vem. Eu me sentia útil, necessária, presente. Não sabia que tudo aquilo era parte de um enredo que me colocaria cada vez mais vulnerável, que aquela dependência que ele criava em mim, na verdade, era o contrário. Era eu que estava sendo levada a depender dele, a depender da aprovação dele. E quando Lorena entrou em nossas vidas, tudo isso ficou ainda mais nítido. Mas só agora eu consigo enxergar. Lembro claramente da primeira vez em que ela insinuou que eu atrapalhava. Foi numa tarde de domingo, no quintal da casa antiga, antes da reforma que eu mesma paguei. Eu estava ajudando a preparar um almoço para os netos. Lavei legumes, cortei salada, organizei a mesa. Estava feliz. Essas pequenas coisas sempre me fizeram sentir viva. Foi quando Lorena, achando que eu não estava ouvindo, disse baixinho para Caio: Amor, sua mãe atrapalha mais do que ajuda. Você precisa ensinar limites. A palavra limites doeu como tapa. Eu, que passei a vida inteira criando limites por necessidade, lutando para sobreviver. Eu, que carreguei Caio no colo quando ninguém acreditava que eu seria capaz de criar um filho sozinha. Eu, atrapalhando. Caio tentou disfarçar, mudou de assunto, mas a frase ficou ali, latejando. Mais tarde, quando eu perguntei discretamente se tinha feito algo errado, Lorena foi rápida. Imagina, sogra! Mas a senhora cansa, né? Deveria se poupar. Já fez demais. Parecia preocupação, mas era desprezo embrulhado em papel de presente. E esse padrão começou a aparecer cada vez mais. Se eu opinava, era ultrapassada. Se eu ajudava, era atrapalhada. Se eu perguntava, era inconveniente. Se eu oferecia algo, era desnecessário. Se eu me calava, era fria. Nada do que eu fazia parecia suficiente. A sensação de ser um objeto decorativo dentro da própria família foi crescendo. E Lorena sempre por perto, costurando comentários, sorrisos falsos e sugestões inocentes que iam me excluindo pouco a pouco. Houve um dia que nunca esqueci. Estávamos conversando sobre a possibilidade deles se mudarem. A casa onde moravam tinha ficado pequena com as crianças. E Caio comentou sobre olhar um imóvel maior. Eu, feliz, ofereci ajuda, não financeira. Apenas disse que poderia ficar com as crianças para eles visitarem casas com calma. Lorena respondeu sem hesitar. Acho difícil dar certo, né, sogra? Sabe como é? Logo não vamos caber todos na sua casa. Tem coisas que não dá mais para dividir. Aquilo soou como aviso. Não caber. Dividir. Coisas que não são mais para mim. Aquele tom escondia mais do que parecia. E agora, olhando de longe, entendo que talvez fosse um ensaio, um teste, uma preparação emocional para algo maior, uma forma de me empurrar para longe do centro da família. Eu sempre imaginei que o que me unia ao meu filho fosse amor, mas percebi, aos poucos,
que o que ele sentia era uma mistura de culpa e conveniência. Ele recorria a mim quando precisava de ajuda, mas me mantinha à distância quando eu queria apenas pertencer. Comecei a lembrar também de conversas truncadas sobre meus documentos. Lorena sempre insistia que eu estava ficando confusa com papéis, contas, vencimentos. Uma vez, até sugeriu: a senhora deveria deixar tudo organizado com a gente. Assim ninguém corre risco de perder nada. Na hora, achei que era cuidado. Mas hoje, com tudo que ouvi, com a forma como Caio me tratou naquele jantar, vejo o quanto havia de intenção por trás. A tentativa de acesso, a tentativa de fragilizar minha autonomia, a tentativa de me pintar como alguém incapaz, um passo de cada vez, uma preocupação de cada vez. Tudo cuidadosamente empilhado, como um plano silencioso. E essa desvalorização constante foi tomando forma de ciclo. Eles me diminuíam, eu me calava, eles avançavam. Cada gesto que eu não questionava virava uma porta que eu permitia que abrissem. E quando vi, já estavam dentro de partes da minha vida que deveriam ser indevassáveis. Minha memória, minha dignidade, minha identidade. Eu não percebi o início, mas agora, relembrando tudo com clareza, vejo que a maldade nunca veio de uma vez. Ela veio em gotas. Comentários, risadas abafadas, sugestões sutis, conversas lateralizadas, negligência, pedidos, olhares e, principalmente, ausência. Ausência de carinho, de reconhecimento, de gratidão. A casa que ajudei a reformar se tornou o cenário das frases mais dolorosas que já ouvi. O espaço que eu imaginava que seria lar para todos nós se transformou em território onde eu era uma estranha. Eu já não cabia ali, diziam. Como podem esquecer que fui eu quem ampliou a cozinha? Quem pagou metade daquele quintal? Quem cuidou das crianças nos primeiros anos sem pedir nada em troca? Eu comecei a sentir que tudo que construí estava sendo tomado de mim, não só fisicamente, mas emocionalmente. Um apagamento gradual, tão silencioso que poderia ser confundido com cansaço. Mas não era cansaço, era um projeto. E foi naquela noite, depois de revisitar essas lembranças, que eu percebi. Não era exagero, não era drama, não era má interpretação. Era manipulação, era intenção, era maldade escondida. E eu, finalmente, tinha aberto os olhos. Ainda hoje, eu consigo sentir o peso daquele silêncio. Um silêncio tão denso que parecia ter forma, textura, cheiro. Depois de tantas agressões veladas, tantas humilhações familiares disfarçadas de preocupação, de tantas tentativas de me apagar aos poucos, havia chegado o momento que, sem eu perceber, vinha sendo construído dentro de mim. O ponto de ruptura. Eu estava sentada ali, diante de Caio e Lorena, com o peito queimando pelas palavras que tinham acabado de usar contra mim. Você não serve para nada. Repensa seu papel na nossa vida. Era como se cada frase fosse um tijolo colocado sobre meus ombros até que a estrutura começasse a ruir. Mas algo dentro de mim, algo que eu pensei que estivesse apagado, reacendeu. A verdade é que existe um limite para tudo, até mesmo para uma mãe. Eu estava calada, respirando devagar, tentando não tremer. E de repente, senti um fio de coragem subir pela minha coluna, lento, suave, mas firme. Aquele tipo de coragem que não faz barulho, que não grita, mas que sustenta. Eu olhei para o prato, para a toalha, para o copo de vidro que eu mesma tinha comprado para deixar a mesa mais bonita, como Caio disse certa vez. E naquele instante, percebi que eu tinha transformado tudo ao redor para satisfazê-los. Mas nada era suficiente. Abaixei meu guardanapo sobre a mesa com cuidado e senti o momento exato em que meus dedos pararam de tremer. Levantei-me, calmamente, sem pressa, sem estardalhaço, como se eu estivesse fazendo um gesto cotidiano, pegar algo na cozinha, talvez virar o frango no forno. Mas eles sentiram,
Sentiram a mudança de ar. Sentiram meu corpo se erguer de um jeito que não estavam acostumados. Um jeito que dizia, silenciosamente, acabou. Quando fiquei de pé, Caio me olhou com um misto de impaciência e irritação. Lorena franziu o senho, talvez acreditando que eu iria me justificar, que eu iria recuar como sempre, pedir desculpas por algo que não fiz. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu não senti necessidade de me explicar, nem de agradar, nem de diminuir minha dor para caber no conforto deles. Ergui meus olhos direto nos de Caio e, com uma tranquilidade que até eu estranhei na minha própria voz, disse: "E como é saber que eu não vou mais pagar suas contas?" A frase saiu como uma lâmina silenciosa, precisa, afiada. Não precisei levantar o tom, não precisei gritar, não precisei ameaçar. Bastou dizer, bastou nomear o que ninguém tinha coragem de admitir. E aí sim, o silêncio fez sentido. Ninguém respirou. Eu juro que consegui ouvir o batimento acelerado no peito deles. Um silêncio que parecia um abismo, daqueles que a gente sabe que não tem volta. Caio ficou estático. Literalmente, sua expressão congelou no ar, como se não soubesse se deveria se indignar, se defender ou fingir que não ouviu. Seus olhos ficaram maiores por um segundo. Um segundo que revelou medo. Não era tristeza, não era arrependimento, era medo. Medo de perder aquilo que, agora eu entendia, ele e Lorena mais desejavam: controle. Lorena, por sua vez, empalideceu instantaneamente. Sua mão, que antes estava apoiada nas costas dele em incentivo, escorregou. Seu rosto, sempre tão calculado, unificou sem cor. Ela piscou uma vez, depois outra, como se tentasse encontrar uma reação possível que não a entregasse. Mas o susto foi inevitável. Eu, ainda de pé, observava tudo em silêncio. E foi ali que eu finalmente senti o que deveria ter sentido há anos: poder. Não o poder de humilhar. Nunca. Isso não faz parte de mim, mas o poder de recuperar o que me foi tomado. Minha voz, meu valor, minha dignidade. Caio não dizia nada. O silêncio entre nós era um campo minado. Se ele abrisse a boca, sabia que cada palavra seria reveladora. Então ficou calado. Eu ouvi, pela primeira vez, ele engolir seco. Lorena tentava recompor a postura, mas a voz dela falhou quando tentou falar. "Sogra, acho que a senhora está entendendo mal?" Entendendo mal, sempre essa frase, sempre esse jogo psicológico, essa tentativa de inverter, manipular, distorcer. Mas não naquela noite, não mais. Eu virei o rosto em direção a ela e respirei fundo. Não para me acalmar, mas para me ancorar, para registrar aquele instante dentro de mim como o marco do início da minha virada. "Não estou entendendo mal, Lorena. Estou entendendo pela primeira vez." Ela arregalou os olhos e Caio também. Minha frase acertou os dois ao mesmo tempo. Era uma revelação para eles. A mãe submissa, calada, útil, quebrável, não estava mais ali. Eles estavam diante de outra mulher. Uma mulher que estava, finalmente, acordando. E eu sabia que ali começava algo maior, a ruptura definitiva do ciclo que me oprimia. Porque naquele instante, ao pronunciar aquela frase, eu também pronunciei uma verdade que por muito tempo guardei escondida. Eles dependiam de mim mais do que eu deles. Dependiam do meu dinheiro, do meu esforço, do meu passado. Dependiam das escolhas que fiz para dar conforto a um filho que, infelizmente, cresceu acreditando que tinha direito ao que nunca conquistou. Eu respirei outra vez, devagar, e me sentei. Não como alguém que volta ao lugar de onde levantou, mas como quem assume um trono interior que nem sabia que possuía. A mesa seguia paralisada. Nenhum deles piscava. E, pela primeira vez em anos, senti algo poderoso dentro de mim. Eu não estava mais abaixando a cabeça.
Dentro daquele silêncio, eu percebi a verdadeira dimensão da minha frase. Ela não só quebrou o clima, não só desmontou a fachada de força que eles tentavam sustentar. Ela expôs, nua e crua, a realidade que Caio e Lorena vinham escondendo atrás de críticas, manipulação e tentativas de me fragilizar. Eles precisavam de mim e tinham medo de perder o que eu representava. E pela primeira vez, eles viram que eu sabia disso. Aquele momento marcou o início de tudo que ainda estava por vir. Investigação, revelações, golpes que seriam expostos, a verdade finalmente saindo de onde tentaram enterrá-la. Mas ali, naquela mesa silenciosa, eu só tinha uma certeza. Eu não era nada. Então por que eles congelaram quando perceberam que poderiam perder tudo? Depois que pronunciei aquela frase, a frase que quebrou o silêncio, que desmontou a prepotência deles, que fez o medo finalmente aparecer nos olhos de Caio e Lorena, eu soube que algo dentro de mim tinha mudado. Eu não conseguiria continuar naquela mesa, naquele ambiente, naquele clima de manipulação e abuso emocional que vinha corroendo minha dignidade havia anos. Levantei-me outra vez, mas dessa vez sem olhar para trás. Cada passo até meu quarto parecia um ritual, um afastamento físico e emocional de tudo que me machucava. Enquanto caminhava pelo corredor estreito da casa, senti como se estivesse finalmente deixando para trás cada humilhação familiar, cada frase cruel, cada diminuição que me empurraram goela abaixo. Empurrei a porta do meu quarto devagar. O cheiro familiar de lavanda tomou meus sentidos. Era um cheiro que eu sempre mantive ali, como lembrança de tempos em que a minha vida parecia mais leve. Esse aroma me trazia paz. Era meu pequeno escudo contra o caos. A colcha azul clara estava esticada perfeitamente sobre a cama. Eu mesma costurei aquela colcha, ponto por ponto, num período da vida em que eu precisava ocupar as mãos para não ocupar a mente com tanta preocupação. O azul sempre foi minha cor de respiro, meu abrigo visual. E agora, aquele azul parecia olhar para mim como quem pergunta: "Você está pronta?" Sentei-me na beirada da cama e deixei os olhos passearem pelo quarto. As paredes simples, a cômoda com algumas marcas do tempo. A janela entreaberta por onde entrava um vento suave da noite do bairro de Santa Madalena. E, sobre a mesinha lateral, as fotografias antigas. Me aproximei delas com cuidado. A primeira foto era de Caio quando ainda era pequeno, com um sorriso torto e os cabelos bagunçados pelo vento. Ele tinha uns 7 anos ali. No verso, escrito com caligrafia infantil, lia-se: "Para a melhor mãe do mundo." Ao lado dela, outra fotografia. Caio adolescente, com o uniforme da escola, abraçando meus ombros. Eu lembrava daquela manhã. Foi o dia em que ele me chamou de minha heroína. Ele dizia isso com brilho nos olhos. Para ele, eu era mais do que uma mãe. Era um porto seguro. Aquele Caio me fazia acreditar que todo o esforço, todo o sacrifício, todo o cansaço tinha valido a pena. Olhei a foto com um aperto no peito, mas pela primeira vez sem chorar, porque eu finalmente entendia que o amor que dei não foi desperdiçado. Ele existiu. Ele foi real. Mesmo que, agora, tivesse sido soterrado por manipulação, ganância, chantagem emocional e interesses que eu ainda estava descobrindo. Abaixei a fotografia e senti minhas mãos firmes, sem tremor, sem dúvida. Peguei minha pequena mala vermelha no fundo do armário. Não era nova. Era a mala que usei quando fiz aquela viagem curta com minha irmã tempos atrás. A mala que guardava mais do que roupas, guardava lembranças de quando eu ainda acreditava que tinha espaço no mundo. Coloquei a mala sobre a cama e abri o zíper devagar, como quem abre o peito para reorganizar a própria alma. Eu não sabia ao certo para onde iria naquela noite. Não tinha um plano. Não tinha um destino exato. O que eu tinha era uma certeza. Eu não ficaria ali para continuar sendo diminuída. Cada peça de roupa que eu dobrava era como um remendo na minha dignidade. Uma costura invisível, ponto a ponto,
reconstruindo quem eu era antes de ter sido engolida pela ingratidão. Separei calças, blusas, 2 camisolas, o casaco que eu guardava para dias mais frios. Guardei também meus documentos, minha identidade, meu CPF, a escritura da minha casinha nova, documentos que Lorena tantas vezes sugeriu organizar melhor com eles. Documentos que agora ganhavam outro brilho, o brilho do meu autocuidado. Enquanto arrumava tudo, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era medo, era algo entre suspensão e pressentimento. Como se, no fundo do peito, houvesse uma voz sussurrando que algo grande estava prestes a acontecer. O destino estava preparando algo. Eu sentia isso. Continuei arrumando a mala, e quando terminei, fechei o zíper com firmeza. O som dele ecoou no quarto como um fecho simbólico, como quem fecha uma etapa da vida para abrir outra completamente nova. Toquei a superfície da mala com a ponta dos dedos e senti um arrepio, como se aquele objeto guardasse não só roupas, mas uma versão minha que eu estava resgatando. Antes de sair do quarto, dei uma última olhada ao redor. E foi então que meus olhos caíram sobre uma carta antiga guardada dentro de um porta-retratos. Uma carta escrita pelo meu marido antes de falecer. Ele dizia que eu era forte, que eu nunca deveria deixar ninguém apagar meu valor, que eu merecia ser respeitada. Por um instante, senti sua presença ali. Não fisicamente, claro, mas aquele tipo de presença que só quem viveu um amor verdadeiro sabe reconhecer. Era como se ele estivesse me segurando pela mão e dizendo: vai, agora é a sua vez. Eu respirei fundo, confiante, e caminhei com a mala até a porta do quarto. Mas antes que eu colocasse a mão na maçaneta, escutei algo que não esperava. Um som vindo da sala. Um som seco. Uma batida. Não era um objeto caindo. Não era Caio ou Lorena se movendo. Era a campainha. E eu soube, naquele exato instante, que a vida estava prestes a virar de cabeça para baixo. O coração acelerou, mas não de medo, de antecipação. Eu sentia que aquela porta carregava muito mais do que um visitante. Carregava uma resposta, carregava um segredo, carregava uma revelação que mudaria tudo o que eu acreditava saber sobre aquela noite. A mala vermelha estava na minha mão. Minha alma, reorganizada, meu coração, firme. E o destino? O destino estava esperando do outro lado da porta. A mala vermelha ainda estava pendurada no meu braço quando ouvi a campainha tocar. Não foi uma batida leve, foi firme, decidida, como se quem estivesse do outro lado soubesse exatamente o impacto que causaria. Por um segundo, pensei que fosse apenas um vizinho, talvez alguém confundindo as casas. Afinal, Santa Madalena era um bairro tranquilo, mas não era comum alguém aparecer tão tarde, ainda mais num dia como aquele, carregado de tanta tensão e revelações dolorosas. Caio, que até então estava na sala em silêncio absoluto, o mesmo silêncio que se instalou depois da minha frase cortante, levantou-se com brusquidão. Eu ouvi a madeira do chão ranger sob os passos dele. Irritação pura. Aquele tipo de irritação que ele usava quando algo fugia do controle dele, ou do controle de Lorena. Mas quem é a essa hora? Murmurou ele, já caminhando em direção à porta. Eu não enxergava a sala completamente dali do corredor, mas conseguia sentir a atmosfera e sentia, também, algo novo. Uma estranha inquietação que misturava receio e esperança? Não sei explicar. Era como se o destino estivesse se movendo, puxando linhas que eu não conseguia ver. Caio abriu a porta com força, como quem já está preparado para brigar com o mundo inteiro. E de repente, silêncio, silêncio total, silêncio tão abrupto que pareceu cortar o ar. Eu me aproximei devagar, ainda segurando minha mala, quando ouvi o som da respiração de Caio mudar. Ele não disse nada, não cumprimentou, não questionou, não teve coragem de fechar a porta. O silêncio dele não era comum, era o silêncio de quem vê um fantasma.
de quem é surpreendido por algo que nunca imaginou enfrentar. Quando dobrei o corredor e finalmente enxerguei a sala, vi quem estava parado do lado de fora, e o mundo, por um instante, pareceu perder o equilíbrio. Era Renato Alencar. Renato, o homem que Caio mais temia. Antigo sócio do meu falecido marido, um empresário influente no bairro Costa Real. Um nome que, só de ser mencionado, fazia Caio se endireitar na cadeira. Alguém que tinha voz, poder e memória. Ele estava ali, parado na porta da minha casa simples, com sua postura impecável, roupas alinhadas, presença forte. O tipo de homem que não precisa levantar a voz para ser respeitado. Ele apenas existe, e o ambiente se adapta. Eu não o via há algum tempo, mas nada naquele homem tinha mudado. Seus olhos firmes, seu rosto marcado por experiências e não por arrogância, e aquele jeito de me olhar como se eu fosse alguém importante, como se eu importasse. Algo que eu não sentia de Caio havia anos. Renato observava Caio com uma calma que era quase provocadora. Caio, por outro lado, parecia miúdo, menor do que eu já ouvi. A mandíbula travada, o olhar perdido, as mãos inquietas. Lorena surgiu atrás dele, tentando entender o que estava se acontecendo, e quando seus olhos encontraram os de Renato, ela perdeu toda a cor. A mesma palidez que vi quando eu anunciei que não pagaria mais suas contas. Mas agora, era ainda mais evidente. Era medo, puro medo. Boa noite, Caio, disse Renato, finalmente, com um tom que não pedia resposta. Caio apenas engoliu seco. Eu parei na sala, sentindo minhas pernas estremecerem, não de fraqueza, mas de incredulidade. Ver aquele homem ali, bem ali, na minha porta, naquele momento em que minha vida estava virando do avesso, parecia impossível. Um encontro improvável, quase providencial. Renato então desviou o olhar para mim, e quando nossos olhos se encontraram, senti uma onda de alívio que não esperava sentir. Helena, ele disse com a voz baixa, firme, segura. Vim te buscar, eu congelei. Lorena apertou o braço de Caio. Caio olhou para ela, depois para Renato, depois para mim, como se tentasse entender em que momento perdeu o controle da situação. Como assim te buscar? Lorena conseguiu perguntar, mas sua voz saiu trêmula. Renato não olhou para ela, não olhou para Caio. Ele olhava apenas para mim, como se só eu estivesse ali. Soube que você estava precisando de apoio, disse ele. E você não vai passar essa noite aqui. Minha respiração ficou presa no peito. Como ele sabia? Quem contou? O que exatamente ele sabia? Eu não conseguia falar. Era tanta coisa passando pela minha cabeça. A humilhação da noite, a mala no meu braço, o passado que ele representava, o apoio que eu nunca pedi, mas que naquele instante parecia tudo o que eu precisava. Caio finalmente deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. Renato, essa é uma questão familiar. Não é da sua conta. Renato não reagiu. Apenas arqueou uma sobrancelha, como quem acha graça da ousadia. Helena é minha amiga, respondeu ele. E o respeito dela é, sim, da minha conta. Aquela frase foi como um soco na arrogância de Caio. E a boi, pela primeira vez em anos, eu vi meu filho sem voz, sem reação, sem saber o que dizer. Era como se, naquele instante, toda a manipulação, a tentativa de controle, a chantagem emocional, todo o golpe financeiro que vinham tentando articular, tivesse ruído. Porque diante de um homem como Renato, com toda a história que tinha com minha família, Caio não era ninguém. Ele sabia, e Lorena também. Eu senti minhas mãos suarem. A mala pesou mais. Meu coração bateu mais forte. Helena, Renato repetiu, agora com uma suavidade que fazia contraste com a tensão da sala. Vamos! Lorena tentou argumentar. Ela não precisa ir a lugar nenhum. Isso é absurdo. Mas Renato finalmente olhou para ela, de um jeito tão firme e seguro,
que a fez recuar sem ele precisar dizer mais nada. Ela vai aonde quiser, disse ele, e hoje ela vai comigo. Eu senti as lágrimas se acumulando, não de tristeza, mas de libertação, de empoderamento, de uma força que eu pensei que nunca mais teria. Como se a vida tivesse mandado um sinal claro. Você não está sozinha. Dei um passo à frente, depois outro, e me aproximei da porta. Caio tentou me parar. Mãe, você vai mesmo fazer isso? Eu o olhei como quem finalmente enxerga a verdade depois de anos vivendo em sombra, e disse, com a voz mais firme que já tive na vida, vou! Renato estendeu a mão para minha mala, e eu deixei. Saí pela porta, e enquanto o ar da noite tocava meu rosto, senti algo mudar dentro de mim. Aquela não era apenas a noite em que eu estava saindo de casa. Era a noite em que eu estava saindo da dor, da manipulação, da traição, da tentativa de apagamento. Era o início da minha virada. A sala estava envolta em um silêncio tão espesso que parecia impossível respirar. Eu podia sentir a energia carregada no ar, como se cada átomo daquele ambiente estivesse prestes a explodir. A presença de Renato, imponente, serena, segura, havia desestabilizado tudo o que Caio e Lorena vinham construindo aos poucos para me diminuir. Era como se um castelo feito de cartas tivesse sido derrubado com um simples sopro, e eu vi isso acontecer diante dos meus olhos. O rosto de Caio, antes tão firme na arrogância aprendida, começou a se desfazer. Primeiro, a sobrancelha dele tremeu. Depois, a mandíbula afrouxou. O olhar, antes duro, escorregou para baixo por um instante. Um instante revelador. Um instante que mostrou aquilo que ele tentava esconder há anos. Medo. Não era só surpresa com a chegada de Renato. Era medo de perder o controle. Medo de perder a narrativa. Medo de perder o domínio sobre uma mãe que ele acreditava já ter colocado na palma da mão. Eu nunca tinha visto aquela expressão no meu filho. Não daquela maneira. Já o vi com medo quando era criança. Medo de trovão, medo de escuro, medo do mundo. Mas aquele medo, aquele era completamente diferente. Era o medo de quem percebe que a pessoa que julgava frágil acaba de se erguer inteira. Renato estava ao meu lado, sem dizer uma palavra, mas sua presença preenchia a sala toda. Ele era o oposto do caos. Ele era a estabilidade. E isso deixava Caio ainda mais desnorteado. Mãe, espera! Caio tentou dizer, mas a voz falhou de um jeito que denunciava o pânico que ele tentava esconder. Durante anos, ele usou um tom de voz seguro, superior, quase professoral comigo, como se eu precisasse de suas explicações, suas decisões, sua aprovação, como se ele fosse o adulto e eu, a infantilizada, como se eu tivesse me tornado, aos olhos dele, incapaz de escolher até o que comer. Mas agora, não era ele quem estava no controle, era eu. E Caio sentiu isso. Sentiu de forma tão palpável que o ar entre nós ficou mais denso. Atrás dele, Lorena observava a cena como quem assiste um prédio inteiro desabar diante dos próprios olhos. Ela tentava compor uma expressão neutra, algo entre surpresa educada e preocupação fingida, mas era tarde demais. O choque já tinha atravessado seu rosto. Seus olhos piscavam rápido, como se buscassem uma saída, uma explicação, uma forma de recuperar o domínio da situação. Vi suas mãos se juntarem no colo, apertando uma à outra com força. Era medo também, mas o dela tinha outra cor, outro cheiro. O medo dela vinha de segredos, vinha de interesse, vinha da tentativa falha de manipulação que, naquele instante, estava escorrendo pelo ralo. E então eu fiz aquilo que eles nunca esperaram que eu tivesse coragem de fazer. Peguei minha mala, peguei a mala com firmeza, não tremi, não hesitei, não pedi permissão. Passei por Caio e Lorena devagar, sentindo a tensão deles cortando o ar como lâmina. Senti o olhar dos dois queimando minhas costas,
Mas pela primeira vez em anos, eu não abaixei a cabeça. Eu, que tantas vezes me encolhi para caber nos espaços que me davam. Eu, que tantas vezes aceitei menos do que merecia para ser aceita. Eu, que tantas vezes me silenciei para evitar conflitos. Agora caminhava como quem renasce, após uma vida inteira de apagamento. Renato estendeu a mão para mim, um gesto simples, mas que naquele momento significava tudo. Significava apoio, significava respeito, significava que eu não estava mais sozinha. Toquei sua mão e senti uma força desconhecida tomar meu corpo. Era como se, ao segurar aquela mão, eu estivesse segurando uma versão da Helena que eu tinha esquecido. A Helena que lutou, a Helena que sobreviveu, a Helena que amou, a Helena que caiu, mas sempre levantou. E atravessamos a porta. Mas não foi apenas uma saída de casa, foi um portal. Eu juro que senti isso no meu corpo inteiro. O ar do lado de fora parecia diferente, mais leve, mais frio, mais infinito, como se eu estivesse respirando de verdade depois de anos sufocada. A rua estava silenciosa, iluminada apenas pelos postes antigos de Santa Madalena. A noite parecia me acolher, a lua, alta, olhava para mim como quem diz: era disso que você precisava. Atrás de mim, ouvi o barulho abafado de passos rápidos. Caio caminhando até a porta, mas sem coragem de atravessá-la. Ele ficou parado no batente, me observando. Eu não o olhei para trás, mas senti sua presença ali. Senti a urgência dele. Senti o orgulho dele se desfazer como areia entre os dedos. Mãe, por favor, ele murmurou, mas eu não parei, porque naquele momento eu entendia algo que demorou uma vida inteira para aprender. Existem pedidos que vêm tarde demais. Lorena não teve coragem de aparecer na porta. Eu sabia por quê. Ela temia Renato mais do que temia qualquer outra coisa. E temia, sobretudo, que ele soubesse da vida financeira deles, dos pedidos de dinheiro, das manipulações, das tentativas de me aproximar da fragilidade emocional para assumir minhas decisões. Renato caminhou comigo até o portão. Ele não falava, mas não precisava. O silêncio dele era o tipo de silêncio que acolhe, não o silêncio que machuca. Eu atravessei aquele portão com a mala vermelha balançando ao lado da minha perna e senti uma descarga elétrica emocional dentro de mim. Era como se eu estivesse atravessando para dentro de mim mesma, como se aquela caminhada fosse o começo da minha própria libertação. Quando chegamos à calçada, ouvi a porta da casa bater atrás de nós. Não sei se foi Caio ou Lorena, e naquele momento não importava, porque o som daquela porta se fechando marcou, para mim, o fim do meu ciclo de apagamento e o início da minha reconstrução. Meu peito se encheu de uma coragem quente, como fogo que reacende brasas antigas. Renato, com a mesma calma que sempre teve, olhou para mim e disse: agora, você respira. O resto, a gente resolve depois. E eu respirei. Respirei como quem volta à superfície depois de anos debaixo d'água. Respirei como quem aprende a viver de novo. Respirei como uma mulher que, finalmente, atravessou o portal da própria liberdade. A viagem até o bairro do Farol foi silenciosa, mas não um silêncio pesado como o da minha casa. Era um silêncio necessário, acolhedor, quase terapêutico. Eu observava a cidade passar pela janela, as luzes, as fachadas antigas, os prédios novos misturados com pequenas lojas de esquina, e sentia como se estivesse migrando de uma vida para outra. Minha mala vermelha estava no banco de trás, e eu ficava olhando para ela como quem vê um símbolo, um lembrete do que deixei para trás e do que eu ainda podia ser. Quando finalmente chegamos ao prédio de Renato, percebi que era um lugar elegante sem ser ostentador. Um prédio antigo, bem cuidado, com jardins pequenos e um portão de ferro trabalhado. Não tinha aquela frieza dos condomínios modernos. Tinha personalidade, tinha história, assim como ele. Entramos no elevador e subimos até o 16º andar. Não sei se era a altura.
ou o fato de eu estar saindo de uma casa onde me sentia anulada, mas meu peito parecia cada vez mais leve, como se cada andar subindo fosse um peso a menos nas minhas costas. A porta do apartamento se abriu com um clique suave, e quando eu coloquei os pés dentro, algo em mim mexeu. A sala era ampla, iluminada pela luz amarelada de um abajur, que deixava tudo mais intimista. O chão de madeira envelhecida refletia um brilho discreto, e as janelas enormes davam direto para o mar. Um mar escuro, profundo, silencioso. Um mar que parecia falar comigo. A brisa salgada entrava pela fresta da janela aberta, trazendo um aroma de liberdade que eu não sentia há tanto tempo. E ali, no canto da sala, havia algo que prendeu minha atenção de imediato. Uma poltrona bege de couro, larga, confortável, com uma manta azul clara jogada por cima, a cor exata da minha colcha. Parecia coincidência, mas não era. Era acolhimento. E foi como se aquela poltrona tivesse sido colocada ali para mim. O ambiente exalava café fresco. O cheiro vinha da cozinha, onde uma cafeteira moderna ainda soltava vapor. Era um aroma que eu sempre associei à paz. Lembranças boas, manhãs felizes com meu marido e Caio, quando ele ainda era pequeno. O cheiro ativou memórias que eu achava enterradas, risadas na mesa, desenhos espalhados pelo chão, pequenas mãos segurando as minhas. E então, me dei conta de algo simples e devastador. Fazia anos que eu não sentia paz. Renato fechou a porta atrás de nós e falou com aquela voz calma que parecia sempre saber para onde me conduzir. Helena, sente ali, respire. Ele apontou para a poltrona bege. Eu caminhei até ela devagar, como quem se aproxima de um altar. Sentei-me e o couro macio se moldou ao meu corpo. Era como ser abraçada, como ser recebida depois de uma longa jornada no deserto. E eu respirei. Respirei fundo, com a alma, pela primeira vez em muito tempo. Renato tirou o paletó, colocou sobre o sofá e serviu 2 xícaras de café. Ele se aproximou, me entregou a minha e sentou-se de frente para mim, numa cadeira de madeira clara. A postura dele era impecável, mas o olhar era suave, atento. Não havia julgamento, não havia pressa. Havia um respeito que eu não estava acostumada a receber mais. A cada segundo ali dentro, eu ia sentindo minhas camadas de cansaço emocional se soltando, caindo como poeira que finalmente encontra o chão. Helena, ele disse, e meu nome na voz dele parecia mais importante do que quando eu mesma pensava nele. Você não merece ser tratada como nada. Meu coração bateu mais forte. Eu sabia que precisava ouvir aquilo. E ele sabia que eu precisava também. Nunca foi nada, continuou. Muito pelo contrário. O problema nunca esteve em você. Foram eles que não souberam enxergar. Eu fechei os olhos por um instante. E quando abri, senti lágrimas escapando sem permissão. Não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de reconhecimento. Aquele reconhecimento que eu nunca recebi dentro da minha própria casa. Você é forte, Helena, ele disse. É inteira. Sempre foi. Quis responder, mas não consegui. A voz não saiu. Meu peito estava cheio demais. Aquelas palavras não eram só consolo. Eram diagnóstico. Eram cura. Durante anos, fui vítima de humilhação familiar velada. Passei por abuso emocional travestido de preocupação. Vivia em uma casa onde minha existência parecia sempre ocupar espaço demais. Fui tratada como peso, como obstáculo, como alguém a ser administrado, quase interditado emocionalmente, não como mãe. Minha própria família tentou me transformar em sombra. E eu, cansada, fragilizada, quase acreditei. Mas ali, naquela sala limpa e iluminada pelo mar, com o aroma quente de café e a presença firme de Renato, eu entendi algo que mudou tudo dentro de mim. Eu nunca deixei de ser quem eu era. Eles é que tentaram me convencer disso. Enquanto eu pensava, Renato continuava me observando.
não com pena, mas com uma admiração silenciosa, como se estivesse enxergando em mim algo que eu mesma tinha esquecido. A casa deles, ele disse, não apagou quem você é, só tentou. Tentei sorrir e consegui. Um sorriso pequeno, frágil, mas verdadeiro. Ele se inclinou um pouco mais para a frente. Helena, há coisas que você ainda não sabe, coisas que explicam muita coisa. Eu senti um arrepio subir pelas costas, um pressentimento, uma mistura de medo e curiosidade. Ele falava como quem está prestes a revelar algo grande, algo que poderia mudar tudo. Reviravolta não apenas emocional, mas prática, concreta. Meu coração acelerou. Eu estava pronta, pela primeira vez em muito tempo, para saber a verdade. Mas antes que ele continuasse, algo dentro de mim renasceu. Aquela Helena antiga. A Helena que enfrentou a vida inteira de lutas. A Helena que criou um filho sozinha. A Helena que chorou, mas nunca desistiu. A Helena que existia antes da manipulação, da nora controladora, da tentativa de golpe financeiro, da chantagem emocional. Ela voltou. E eu senti isso na carne, no peito, na alma. Eu respirei novamente, forte, firme, inteira, e disse, Renato, eu quero saber de tudo. Ele sorriu. E naquele exato instante, diante daquela janela aberta para o mar do farol, eu soube. A minha história estava prestes a mudar para sempre. Renato não disse mais nada por alguns segundos. Ele apenas me observou, como se analisasse cada mínimo gesto meu, não por desconfiança, mas por cuidado. Aquele silêncio, diferente de todos os que vivi dentro da minha casa, não machucava. Ele acolhia. Ele deixava espaço para que eu respirasse, para que minha alma encontrasse lugar. A xícara de café estava quente entre minhas mãos, e eu a segurava como quem se ancora na própria existência. Do lado de fora, a cidade brilhava, uma pintura viva. Lembro que sempre gostei de observar luzes distantes. Me confortavam, me lembravam que existiam outros mundos além do meu, mundos que continuavam acesos mesmo quando o meu parecia apagado. E agora, eu estava dentro de um desses mundos. O mar, lá embaixo, batia contra as pedras com um ritmo constante. Aquele som me lembrava o pulsar da vida. Um lembrete de que tudo se move, tudo se transforma, tudo encontra um caminho. Eu precisava ouvir aquilo naquela noite. Renato se inclinou para frente, apoiando os antebraços nos joelhos. Helena, ele começou, com um tom que indicava que as próximas palavras exigiam coragem. O que Caio e Lorena fizeram com você não é só ingratidão, não é só desrespeito. Tem algo maior aí, algo que eu já vinha observando de longe. Meu coração acelerou. Senti o gosto metálico da ansiedade na boca. Não porque eu tivesse medo da verdade, mas porque eu estava cansada das meias-verdades. Você acha que eu não percebi? Ele continuou. Pedidos de dinheiro que nunca eram devolvidos. Decisões manipuladas, afastamento forçado, controle psicológico, tentativa de assumir sua vida como se você fosse incapaz. Tudo isso tem nome, Helena. E não é cuidado, é abuso emocional. Meu peito doeu. Mas pela primeira vez, doeu de um jeito diferente. Doeu porque agora eu conseguia enxergar. Aquela foi a primeira vez em anos que ouvi alguém nomear aquilo que eu sentia sem conseguir descrever. Eu sempre pensei que estava exagerando, que estava sensível, que talvez fosse mesmo pesada demais, exigente demais, ultrapassada demais. Lorena era mestre em me convencer disso. Caio, por sua vez, acreditava nela, ou precisava acreditar, porque era mais fácil do que assumir que estava sendo injusto comigo. Renato respirou fundo, como se também estivesse processando tudo. Mas agora, ele disse, com firmeza, você não está mais lá dentro. Você saiu, e isso muda absolutamente tudo. Eu me encostei na poltrona bege, sentindo o couro acomodar meu corpo como se me abraçasse pela segunda vez naquela noite.
Era simbólico. E eu sabia. Eu estava me dando um novo lugar no mundo. Um lugar onde eu era vista, onde eu era ouvida, onde eu tinha valor. Eles achavam que tinham te apagado, Renato concluiu. Mas você acabou de acender a luz. Houve um longo instante em que eu não consegui responder. Não porque não havia o que dizer, mas porque, dentro de mim, algo estava se reorganizando, voltando ao lugar, se reconstruindo. Uma mistura de indignação, coragem, descoberta e liberdade. Eu respirei fundo e senti que a Helena antiga, aquela que existia antes das manipulações, antes da humilhação familiar, antes da tentativa de me transformar em sombra, estava voltando. Devagar, mas firme. Uma mulher renascendo das próprias cinzas. Renato, eu disse com a voz baixa, porém segura. Eu passei tanto tempo acreditando que o erro era meu, que estava atrapalhando, que não tinha mais lugar, que era um peso. Eu quase aceitei isso como verdade. Ele balançou a cabeça, como quem conhece demais a crueldade do mundo. E é exatamente por isso, respondeu, que agora começa a sua virada. Eu deixei que aquela frase entrasse profundamente em mim. Agora começa a sua virada. Eu fechei os olhos e senti lágrimas escorrerem silenciosas. Não chorei alto. Não chorei de desespero. Chorei de consciência. Chorei porque, ali na sala com vista para o mar, eu entendia que minha história não tinha acabado, só porque Caio disse que eu não valia mais nada. Minha história estava começando de novo. E a parte mais bonita era essa. Eu estava acordada para ela. Renato se levantou e caminhara até a janela. Ficou olhando a cidade por um instante, como se organizasse pensamentos que ainda não podia me contar. Havia algo mais ali. Eu sentia. Algo sobre Lorena, sobre Caio, sobre documentos, sobre movimentações financeiras. Algo que não combinava com a preocupação fingida que eles diziam ter por mim. E ele sabia. Eu vi nos olhos dele. Aquele homem carregava informações. E essas informações poderiam virar minha chave. Mas naquela noite, ele decidiu não avançar. E eu entendi. Eu precisava primeiro recuperar minha força, meu espaço, minha voz. Renato voltou para perto de mim, colocou a mão sobre o encosto da poltrona e disse, num tom quase paternal: "Eu vou te ajudar no que for preciso. E, Helena, eu não tenho medo deles. Nem você deveria ter." O impacto dessa frase pareceu percorrer cada centímetro do meu corpo. Nem você deveria ter. Eu olhei para a cidade iluminada através da janela. As luzes dos prédios, os carros distantes, o mar batendo lá embaixo. Tudo parecia fazer sentido. Como se aquela vista me dissesse que o mundo era maior do que a casa de onde eu saí fugindo. Maior que a sala onde fui diminuída. Maior que a mesa onde escutei que não valia nada. A cidade inteira parecia me lembrar de quem eu era. Eu inspirei profundamente e, pela primeira vez em muito tempo, senti orgulho de mim. Eu atravessei aquela porta. Eu não abaixei a cabeça. Eu enfrentei o olhar de quem tentou me anular. E agora vinha o acerto de contas. Não um acerto violento. Não um acerto vingativo. Mas um acerto de verdade, de justiça, de dignidade. À noite, naquele apartamento iluminado apenas pelo abajur e pelo reflexo da lua, parecia prometer algo grande, algo inevitável. Eu sabia, no fundo da minha alma, que a história estava longe de acabar, muito longe, porque abrir aquela porta, justamente para o homem que Caio mais temia, não foi o fim. Foi o começo, o primeiro passo da minha reconstrução, o início do meu retorno a mim mesma, o renascimento da mulher que eles tentaram apagar, mas que agora brilhava de novo. E assim, olhando para a cidade acesa, eu sussurrei para mim mesma como um voto silencioso. A partir de hoje, quem manda na minha vida sou eu. E então, tudo começou.